Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debate aqui pela TVE Juiz de Fora. Na sexta-feira que vem, o Museu de Arte Murilo Mendes vai receber o lançamento de um livro que conta a história de um verdadeiro patrimônio cultural de Juiz de Fora que, infelizmente, está acabando. O último cinema de rua da cidade, o Cine Art Palace. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com Wilton Araújo, diretor do filme. Seja bem-vindo, Wilton, mais uma vez. Fala para a gente o que tem nesse documentário. O documentário ele fala sobre o grito do cinema de rua, porque Juiz de Fora perdeu, né? Está em agonia, o último cinema de rua, né? Então o filme veio assim como o principal ator principal do filme é o próprio cinema, o Palace, né? Tem os personagens que fazem os relatos de vida entrelaçados com o cinema, né? E então tem que esses momentos eles conduzem a narrativa, né? E logo no final você tem o resultado que é, infelizmente, a decomposição acabou, né? A destruição do cinema. Então ele veio com o tempo. Mas quantos anos durou esse cinema? O cinema completa 69 anos de vida. Ele começou em 1948, 19 de novembro, foi com 36 anos, fechou em 1984, ficou 15 anos parado, deu a sua retomada de novo em 1999, que via até hoje, né? Com 18 anos. Né? O Wilton, essa questão do cinema de rua está acabando, alguns viram templos, sim, esses negócios todos. E eu fico vendo, porque eu gosto muito de cinema com filme com tela grande. Mas toda vez que eu ia no Cine Palace, tinha 3, 4 pessoas lá. Uhum. Aí depois toda a comunidade quer abraçar o Cine Palace. Uhum. Depois que morreu, não adianta chorar. O que vai fazer? Porque hoje as pessoas estão preferindo muitos cinemas do shopping, né? Nós vimos agora a mostra de cinema, que foi num shopping. Esse documentário vai ser aquilo que o Drummond fala sobre a cidade dele, apenas um retrato na parede, como dói. O que sobra disso tudo? Pois esse afastamento do público veio com o advento de muita tecnologia, com o passar do tempo, dos anos 70 para cá, começou a decadência do cinema. Então, as pessoas via a interferência, não só como via as TVs, o VHS. Então, isso aí foi contribuindo, ver as novas tecnologias. E o acúmulo das salas não se comportavam tantos públicos no cinema, havia muitas filas. Havia necessidade de criar mais salas, porque só por ano 1000 filmes eram criados. Então, ficava essa questão. E aí veio as mudanças e o povo começou a se afastar e o cinema começou a virar igrejas, né? Estacionamentos e tudo. Isso aí veio acumulando com o passar do tempo. Tanto é que agora o pessoal deixou já o cinema, se afastou, porque você tem em casa tudo, você tem celular, você tem computador, então você tem... uma coisa que eu vi isso agora, vem, né? Que é o lançamento de um filme, Fala Comigo, que foi da abertura da mostra, né? De repente eu abri o Netflix, estava lá o Fala Comigo, eu falei, então não tem razão, porque as pessoas não têm a dimensão do que é aquela viagem, né, da Odisseia, você olhar na tela grande e tudo, as pessoas estão perdendo a comodidade. E outra coisa terrível, porque vende tanta pipoca, tanta coisa, que você nem consegue ver o filme direito, porque é uma barulhada no seu ouvido terrível. Como é que você vê o novo caminho, então, para o cinema, você que é um cineasta? Como você estava só complementando aquela ideia, essa falta do público, né? Ela veio com os festivais, que foram uma forma de tentar conduzir essas pessoas a continuarem no cinema. Ela veio, então, tem as poucas pessoas que gostavam, que frequentavam o cinema, né? E agora, o que se pode se fazer? A intervenção pública nesse sentido, para que
trabalhos sejam feitos como já haviam feitos no Palace. Mas houve um afastamento. Havia trabalhos com escolas com Sim, relação os ao cinema. professores iam em massa, né? Tinha uma fila enorme, né? Então, mostras de cinema, de filmes, né? Assim como o Varilux, que teve há pouco tempo. Até o Festival Primeiro Plano, ele ficou 15 trabalhos de eventos dele lá no Palace. E, enfim, havia trabalhos também de Monet, que houve lá no Palace. Né? As crianças ficaram uma semana fazendo trabalhos, foram cerca de 8.000 alunos das escolas que participaram, né? Faziam trabalho. Então havia outras formas de adequar o cinema à atual situação, seria talvez uma dessas, e não só como estava havendo mostras, seria uma forma de tentar segurar esse público. Né? Pois é, esse que eu acho o grande problema, de tentar segurar esse público, porque se ele não tem... a gente vai pensar que o Cineclube, antigamente, ele ia mostrar os filmes noir, Alain Resnais, aqueles filmes mais à noite do Antonioni, filme mais cabeça. Mas você tinha aqueles espetáculos da Metro Goldwyn-Mayer, né, Covades, que o público ia uma quantidade enorme. E agora ele não está indo mais, por essas razões que você está falando. Se ele tem em casa, se ele tem no computador, ele não vai sair de casa para nada. A questão do afastamento também se deu, que os cinemas começaram a migrar para os shoppings, né? Então ficou a pessoa que vai ao shopping para se alimentar e fazer compras, então o cinema ficou uma forma assim, de como foi de consumo, né, nos shoppings. E o cinema de rua tinha aquele glamour, então você saía de casa, você se preparava para ir ao cinema, você ia ao cinema, juntava os amigos, a companhia, tinha esse lado, né? Mas isso acabou. Agora, acredita-se que através dos cinesclubes, né, que a possibilidade de um futuro, ainda não se sabe quanto, dizem até um autor de um livro, o nome dele agora aqui, bom, ele fala a respeito da França, que está havendo uma mudança aos poucos. Mas está havendo mais produção, né? Porque a gente vê que agora é o tempo do cinema. A quantidade de curta que você vê, Juiz de Fora hoje tem uma quantidade de cineastas, todos os meninos que estão na faculdade estão fazendo curtas, a gente está vendo uma quantidade, alguns ganhando prêmios e tudo, não é? Não dá tempo da população reconhecer, igual antigamente você sabia que você tinha o Antônio Fagundes, o ator tal, você conhecia, o diretor tal. Agora você não conhece. Você vê uma novela, o cara aparece num dia, no outro dia já desapareceu. Não dá nem para criar um laço, né? Como é que fica isso? Isso tudo é visto com o desaparecimento do cinema aqui até bem devagar. Porque essa situação foi modificando, né? Que você está falando das pessoas ficarem desconhecidas, né? Vão ficando desconhecidas. Não chega a ser uma pessoa de fama. A fama é muito etérea agora, né? Sim. Muito passageira. Olha, eu estava me lembrando aqui, a gente já perdeu o Cine Popular, São Luís, o Central, o Mariano, o Excelsior, o Palace. O Veneza. O Veneza. Agora, a questão... A gente está chorando pelo Palace, mas nossa perda aqui é muito maior do que o Palace. Todos esses outros foram cinemas. Foi o último, foi o último suspiro. A questão... Todos esses outros aí tinham sua importância na época, né? Mas o glamour era o mesmo para todos, né? Não tinha, passou, foi o glamour. Mas eu acho que a palavra que você fala é o glamour. E havia uma coisa tribal. Não é? As pessoas iam à sessão, existia a sessão das moças nas quintas-feiras. Você tinha, as pessoas iam ao Cine Palace, terminava o cine, tinha paquera ali, o pessoal tomando café, etc. e tal. E os meninos olhando, as meninas passando, depois pegava o bonde e ia embora para casa. Isso acabou. Agora, a forma também que houve do Cinearte Palace, é um grupo paulista que veio e implantou para mostrar os novos trabalhos que estavam sendo feitos, as novas produções, os curtas que estavam. Então, era uma forma também de alimentar essa parte. O espaço poderia, sobre a questão da memória sendo preservada, já que muitos já se foram, poderia manter a memória e fazer desse evento, desse espaço, uma manifestação cultural diversificada para que pudesse manter o cinema ainda vivo para muitos. Tanto é que houve festivais, da própria prefeitura teve mostras de curtas, houve premiação e tudo. Então, muita coisa poderia ser feita para manter a memória da cidade, para a cidade, de muitos que aqui viveram,
né? E estiveram lá e eles sentem falta. Não só também para chamar a atenção de muitos que gostariam. Você lembra que o Central tentou fazer isso? Manter uma sala de cinema pequena sim. as adultas... Cine Festival. É o Cine Festival? Ele era feito justamente chegou um ponto que ele acabou, cabeça. porque não tinha público para o Cine Festival. E era pequenininho. Era no terceiro andar ali tentativa, no hall do terceiro andar. E o Central ele tem a intenção de futura, com equipamentos doados do Palace para ele, de fazer alguma amostra, algumas exibições futuras. O que vai conservar de cinema são essas mostras periódicas, né? E mesmo os cinemas de shopping, todo mundo reclama que ficam vazios. Né? Porque 5 cinemas dentro do mesmo shopping, ninguém vai conseguir encher. Vai acabar tendo um em cada shopping, entendeu? Um ali para mostras. O cinema, ele hoje, por incrível que pareça, o público diminuiu muito, mas é em função de tantas opções que surgiram. Então vai dividindo, né? E não só o cinema, mas o teatro também, né, professor? O teatro sofreu muito Você com vê isso. que hoje as salas de teatro são, às vezes, para 20. Eu fui ao Rio, 20 pessoas, e não consegue completar. Por isso que eu estou dizendo, tudo sofreu muito com a tecnologia. Isso aí dividiu para todo mundo, né? E o lastro, né? Aí é questão da educação mesmo. O rádio sofreu, a própria televisão tem sofrido muito com isso. Muito. A adequação, né? Tem que se Quantidade, adaptar aos novos porque, tempos. você vê, a televisão hoje tem um programa de gastronomia, futebol, a novela, e aí é coisas filme, políticas só filme. que ninguém quer ver. Porque aí é pornografia. O diretor, só para... Infelizmente, nosso tempo está acabando, tá? Sim. Eu quero parabenizar pelo documentário. É tão importante essa memória. Igual a gente teve aqui outro dia, uma amostra lá do Museu Ferroviário, né? Também falando da história do Museu Ferroviário. É tão importante, principalmente para Juiz de Fora, a gente conhecer a nossa história. Pode? Se me permite, é só para convidar todos que dia Isso, por 10 favor. de novembro, às 8 da noite, dá numa sexta-feira. Todos estão convidados aqui a assistirem esse curta, que é um trabalho muito bonito. Ele tem muita coisa de poesia. Vai ser no MAM, trabalho... né? Não, é Museu de Arte Murilo Mendes. E quantas vezes vai ser exibido? Olha, é uma apresentação única, aí eu não posso te afirmar. Tudo vai depender do público. E quem quiser ir, como é livre, entrada franca, tá. né? É livre o filme, né? E todos podem comparecer, levar pessoas que quiserem, a quantidade que quiser de pessoas. E quem quiser fazer a exibição dele em colégio, em outros lugares, como faz para entrar em contato com o senhor? Pode entrar em contato comigo pelo 98875-5308, no telefone da WhatsApp até. Diretor, muito obrigado pela sua participação. Tá? Agradeço a todos. Nós que agradecemos. E no próximo bloco nós vamos falar agora sobre a ADESG. Não saia daí. Estamos de volta com o último bloco da mesa de debate de hoje e eu quero apresentar o Coronel Carlos Alfredo da Silva de Queiroz, delegado da ADESC aqui, de Juiz de Fora. Seja bem-vindo, muito obrigado por estar na nossa bancada. Obrigado. E ele vai falar agora com a gente sobre a ADESC e sobre o debate da conjuntura brasileira nas expressões do Poder Nacional que vão acontecer aqui dia 6, 7, 8 e 9. A nossa amiga Neuza também vai ajudar a gente nesse assunto. Eu gostaria de perguntar primeiro para o senhor, Coronel, qual é o objetivo principal desse encontro? Bom, esse encontro ele tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é que a ADESG, a partir de agosto, ocupa um espaço no Circo Militar. E isso daí nós recebemos com muita alegria, porque dentro dessa conjuntura que nós estamos vendo, ter um espaço no Circo Militar é algo interessante em todos os aspectos. E também estamos dando um upgrade dentro do Circo Militar, que todo mundo vê que hoje em dia nós estamos discutindo aqui o problema do cinema, né? Mas essa diversão em conjunto, fora de casa, está difícil para todo mundo. E o Circo Militar também sofre, como todos os clubes sofrem, essa influência negativa da atual conjuntura. Então nós queremos pontificar nossa apresentação no Circo Militar.
E, em segundo lugar, a ADESG não está se esquivando de debater o momento atual brasileiro. O momento atual brasileiro é muito, muito difícil. Os senhores todos acompanham nos jornais, na mídia, em tudo quanto é setor de informação, que a nossa situação nos vários setores do estudo do poder nacional, como nós fazemos na Escola Superior de Guerra, é dificílimo. O problema político, todo mundo sabe. O econômico, nós estamos procurando sair de uma recessão, a maior recessão em 130 anos que nós vivemos de vida da República aqui do Brasil. E no social, acabamos de ver o problema da educação aqui, que é também muito triste. A ciência e tecnologia até que vamos indo, mas somos dependentes totalmente da tecnologia estrangeira. E o campo militar, eu acho que, com todas as restrições orçamentárias, vai indo bem e até apoiando as atividades de outros setores do Poder Nacional. Então, nós queremos colocar, nós não estamos nos furtando de atualizar, de ver, de pensar o momento atual, porque é muito difícil você ver que a população se vira as costas para esses problemas nacionais, como se isso fosse problema de alguns e não problemas da própria nação brasileira. Então, a ADESG colocará dentro de suas possibilidades 4 temas para serem discutidos a partir de segunda-feira que vem. Durante muito tempo, a gente viu que o poder militar ficou calado. E agora a gente está vendo que vozes estão aparecendo, colocando o seu posicionamento. Ele não está mais calado. Como é que o senhor vê? Isso está estabelecendo um conflito ou é uma salvação da sociedade? Eu vejo o seguinte, teve um chefe militar que disse que o Exército era o grande mudo. Ele só via. Porque, indiscutivelmente, após o movimento de 64, o Exército tomou conta da nação e, para bem ou para mal, isso daí os historiadores aqui vão se dedicar, ele teve uma participação muito proeminente na vida nacional. A partir de 85, o governo foi entregue aos civis e nós, também, cada um tem sua opinião, estamos hoje diante desse quadro terrível aí. As causas são várias e a gente não esgotaria em 3, 4 minutos aqui. Agora, o que eu acho é que não existe lugar, hoje em dia, para uma tomada de poder pelos militares, por várias razões. A primeira delas é que a nossa Constituição não prevê taxativamente essa ação. E, como já disse também um chefe, um cientista político, o poder militar também não quer assumir o poder. Porque o poder militar, ele tem uma maneira diferente, entre muitos outros aspectos, de conduzir as decisões de um país. O militar não pode postergar uma decisão, porque se ele for postergar uma decisão, o inimigo pode atacar e conquista. Você já pensou o Eisenhower no dia D na Normandia? Não vai ser dia 6 de junho, não, vai ser dia 8 de junho. Aí tem um lá que pede vistas do processo, o general, fazendo um paralelo, né? A gente espera mais o alemão rapidamente cobriria aquela parte da Normandia. Mas como pode pôr ordem nesse assunto quando até o Supremo Tribunal está dividido, com os ministros batendo um no outro? Nós estamos num momento extremamente sem classe. Não, isso daí é verdade. Agora, a minha opinião é que nós temos que passar por esses detalhes todos, essa sequência toda de decisões que são prescritas na nossa Constituição. Qualquer intervenção fora da Constituição, no dia seguinte, já vai haver um movimento no Brasil, como nós temos visto aí, os camaradas, até os 7-1 do Brasil contra a Alemanha, o culpado foi a ditadura, que botou o Zagallo, tirou o Saldanha, e daí tudo, né? Então as Forças Armadas seriam
muito penalizadas. E, como eu ia falando, o nosso procedimento decisório é rápido. Já o Poder Civil, não. O senhor vê lá no Supremo, pediu vistas no processo. Pronto, guarda o processo, aí o ministro que pediu vista fica 2 meses, 1 mês esperando. E o militar decide rapidamente, porque ele tem que decidir rapidamente. Ele aprendeu a fazer isso na escola militar, nos cursos militares. Aí vem aquela taxação de autoritarismo, porque o camarada decidiu rapidamente. Entendeu? Então, isso daí gera um confronto. E, infelizmente, já dizem aí alguns, né, que as Forças Armadas ganharam a Revolução, mas perderam a redação. E quem escreve, quem vê hoje, e nós estamos cheios de ver atitudes aí contrárias às Forças Armadas, é que dita uma opinião que o povo aceita ou não. Aceita ou não, né? Nós vamos ver nas eleições de 2018. Mas nós temos um candidato que está liderando a pesquisa desse final de semana publicado, um candidato condenado a 9 anos de prisão. E aí? Barrabás ganhou de Cristo. Só nos resta as eleições e a educação, né? Ô, Nilza, eu queria que o coronel ressaltasse para vocês, porque a gente que está trabalhando nisso, a gente sabe a importância que tem, os temas que serão abordados, coronel, no nosso encontro com a DESG, e a importância dos debatedores, porque foi muito bem pensado, entendeu? Cada um para vir falar sobre o quê. Eu acho que, inclusive, alguns deles virão até aqui à mesa de debates para conversar um pouco com o público, né, sobre o seu pensamento. Mas nos dias de atividade, eu acho que é uma atividade imperdível, porque nós estamos precisando sentar para pensar coisa de interesse do país. E agir, né? E agir. Mas você só pode agir se você tiver conhecimento de causa. Porque uma coisa é você se orientar por mídia. Né? A mídia contém muitas falhas, porque é a opinião de muitas pessoas. Então, eu acho assim, quando você pega uma pessoa que tem conhecimento de causa e analisa o assunto friamente, você começa a fazer, né, o seu conceito próprio daquilo, entendeu? Ô, Nilza, antes dele responder, eu só queria que você falasse para a gente, quem está em casa e não conhece, o que é a DESG? A DESG é uma associação não governamental, né? É a associação, os adesguianos, né, eles formam uma associação dos diplomados da Escola Superior de Guerra. O coronel é autoridade nisso. A Escola Superior de Guerra, elas têm várias ADESGs pelo Brasil, né? São pessoas que se reúnem para estudar os problemas brasileiros, entendeu? Todo ano as ADESG promovem cursos que vão 4 meses, mais ou menos, para você estudar os problemas brasileiros. E a ADESG nos fornece muita gente qualificada para vir fazer as palestras, porque a ADESG tem um pensamento nacional que ela não quer impor, porque a ADESG hoje ela é mista, ela não é só de militares. As pessoas às vezes falam ADESG e acham que é só militar. Não, hoje o civil está muito enfronhado e a ideia é essa, de dividir com o civil o pensamento brasileiro. Então, quando a gente se reúne para fazer um curso da ADESG, nós recebemos muitos palestrantes da ESG e muitos palestrantes civis também. É o que vai acontecer agora no nosso encontro, que o coronel vai especificar para a gente quais são os temas e porquê de cada palestrante nosso, coronel. Por favor, coronel. Nós estamos aqui com 4 noites. Nós teremos na primeira noite, no dia 6 de novembro, sem ser segunda-feira a outra, né? Na próxima uma abertura com o economista Gustavo Heck, que é o presidente nacional da ADESG. Ele vem falar sobre ameaças e oportunidades, o Brasil no contexto mundial. Vem falar sobre como estamos situados no contexto mundial e as ameaças que nós temos e as oportunidades que nós também temos. Na terça-feira, nós teremos a vinda do coronel Lousada, que é um membro permanente da Escola Superior de Guerra, e também do professor da universidade, o Paulo Roberto,
Figueira Leal, que vão discutir os temas ligados à nossa política, à cultura política da sociedade brasileira. Na quarta-feira, nós vamos abordar o problema psicossocial, num dos itens mais importantes, que são as desigualdades sociais brasileiras. Esse talvez seja o problema mais grave que nós temos, a desigualdade de renda, de educação e tudo mais. Vai ser com o professor Eduardo Magroni, da universidade, e nós estamos trazendo sempre um elemento da universidade e da Escola Superior de Guerra. Vem o coronel Oswaldo Albuquerque Fonseca, é outro estudioso também, para estabelecer um contato dentro de um painel de duas ideias, não é só uma ideia predominante que nós queremos colocar. É a ideia da Escola Superior de Guerra e a ideia da academia, que é um professor da universidade. E, finalmente, na quinta-feira, virá aqui o general Sinote, Mauro Sinote Lopes, que é o comandante da 1ª Divisão de Exército e o comandante de todas essas operações que estão sendo realizadas ultimamente no Rio, como o cerco à favela da Rocinha, Jacarezinho, favela da Maré e tudo mais. Então, ele vem apresentar o tema segurança integrada. E ele fez questão de que a gente colocasse esse termo segurança integrada, porque as operações de garantia da lei e da ordem do Rio de Janeiro não se tratam de operações exclusivas do Exército. Elas são integradas com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal e até com a comunidade, que também é responsável pela segurança do seu local. Coronel, infelizmente, nosso tempo acabou. Tá? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eles estão falando aqui no meu ouvido, tem que encerrar. Nilza, Zé Luiz Ribeiro. Semana que vem, não é? Segunda, terça e quarta. O professor Reg já confirmou a sua presença aqui. Ótimo. E então, assim deve acontecer na terça e na quarta-feira. Tá. O general Sinote, infelizmente, por problema de agenda, ele só vai chegar na tarde de quinta-feira aqui em Juiz de Fora. Também quero convidar aqui, Nilza, e o senhor, coronel, para depois também vir dar um balanço do que aconteceu, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aí de casa, por ter participado aqui com a gente. O programa você assiste hoje, reprise às 18 horas, e também em qualquer momento no YouTube e no aplicativo do Diário Regional Online. Eu gostaria de mandar também um abraço para o meu filho que está lá em casa. Meu esposo falou que ele me viu na televisão e falou assim, papai. Tem 1 ano e 4 meses, tá? Então, Arthur e Isabela, um beijo para vocês. E amanhã o Caio, para a alegria de todos, estará de volta. Até amanhã.